Oi, 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 som, vamos lá? Paulo, tá gravando aí? Deve estar, né? Então vamos lá. Pergunta do Juliano Moreira, da Rádio Band News. Marcelo, bom dia. O que muda no time do Atlético com as entradas de Ronald e Rickson para a saída de João Paulo e André Luiz? Bom saber que o time já está escalado, né? São as alternativas que a gente tem para que a gente não mude muito o modelo de jogo, né? O Rickson entrou bem no último jogo, correspondeu bem, já tinha entrado bem contra o América e conseguiu desempenhar bem a função de meio atacante. E o Ronald é uma troca natural, pelo que o Ronald já vem desenvolvendo no campeonato, jogando vários jogos titulares, outro entrou bem no último jogo novamente. Então a gente procura não mexer muito no modelo de jogo, que vem desempenhando um bom papel nos últimos jogos. Professor Marcelo Cabo, pode-se dizer nesse momento que o objetivo do Atlético é claramente a Copa Sul-Americana, apesar de ter aí ainda um pontinho a ver para se consolidar de forma matemática, mas a gente pode considerar que o grande campeonato agora, nesses 3 próximos jogos do Atlético, é a garantia em uma competição internacional para o ano que vem? Nesse momento não, Arthur. Eu só vou pensar em Sul-Americana quando a gente tiver matematicamente consolidado na Série A de 2022. Então a gente tem as metas a ser alcançadas. Se a gente ainda não alcançou a meta da permanência, eu não posso pensar em Sul-Americana. Eu acho que o corte vai subir um pouquinho, vai depender muito dessa rodada agora. Se a gente talvez possa ser 45, possa ser 46, ou pode ser até ser 43, 44. Vai depender muito dessa antepenúltima rodada. E aí, assim que a gente consolidar a nossa permanência, que a gente espera voltar desse tour pelo sul do país, nesses 2 dificílimos jogos que a gente vai ter, e aí a gente vai pensar em Sul-Americana. Mas no momento, a minha insônia é a permanência. A gente precisa ter os pés no chão. Se a gente tivesse tido um resultado adverso diante do Bahia, uma derrota, hoje a gente estaria na zona de rebaixamento. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter muito pé no chão. É uma competição traiçoeira e muito difícil, né? Você vê uma equipe expressiva contra o Grêmio na zona de rebaixamento. Você vê o Bahia, uma equipe... Todos tiveram oportunidade de ver aqui no Acioli a qualificação da equipe do Bahia. Então a gente precisa ter pé no chão. Eu não estou pensando ainda em Sul-Americana, estou pensando sim, matematicamente, assegurar a permanência do Dragão. Aí sim, a gente vai pensar a sequência da competição, o que ela pode nos oferecer para a gente pensar em voos maiores. Bom dia, Marcelo Cabo. Como que você está trabalhando com o elenco para ter um jogo contra uma equipe que já está rebaixada, né? A Chapecoense a gente tem visto em alguns jogos, às vezes poupando, às vezes experimentando alguns atletas, mas em grandes oportunidades jogando de peito aberto, marcando 2 gols contra o Flamengo, colocando pressão no Santos na Vila Belmiro. Como é que você planeja enfrentar a Chapecoense, que de certa maneira está descompromissado com o campeonato? Talvez esse fato que você falou que eles estão descompromissados, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo talvez que eles vão jogar sem peso, mais solto, mais leve. Eu considero esse jogo da Chape o jogo mais difícil que eu vou enfrentar desde a minha chegada, na minha concepção, porque é um adversário que não quer ter a pior campanha da história da Série A, tem seus objetivos, um adversário que empatou com o Flamengo em casa, uma equipe expressiva contra o Flamengo, tomou o gol no último segundo diante do Corinthians. Eu tenho certeza, se tivesse feito 1-0 diante do América naquele pênalti, a história do jogo poderia ser diferente. Então, assim, é o jogo que mais me preocupa desde a minha chegada. Sinceramente, é o jogo da Chapecoense. É o jogo que eu estou tendo uma atenção triplicada, porque é o jogo que a gente pode sair dessa rodada consolidado na Série A. Então, é o jogo que pode nos dar permanência, mas é o jogo também que pode nos jogar no bolo de novo. Então, eu encaro esse jogo como uma final. Então, máximo respeito à história da Chapecoense, máximo respeito aos atletas que estão lá. Eu tenho visto
todos os últimos jogos da Chapecoense, tem corrido, tem honrado a camisa. Então, joga em casa, a equipe ainda não venceu na Arena Condá, no campeonato. Então, eles têm metas a cumprir. Então, a gente precisa estar bastante atento. Eu vou encarar esse jogo como eu encarei todos os outros, talvez até com uma atenção redobrada. Marcelo, a vitória sobre o Bahia deu um alívio gigante em vocês ali, né? Tanto que vocês comemoraram bastante após a partida. Mas o Atlético ainda, matematicamente, não está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você trabalhou isso com os jogadores, né? Para os atletas entenderem que a permanência ainda não está garantida e que é preciso, apesar do alívio, continuar tendo foco nesse jogo contra a Chapecoense? Exatamente, Natália. Tudo aquilo ocorreu pela circunstância do jogo, né? Eu acabei de falar ainda há pouco aqui na coletiva. Se a gente tivesse perdido o jogo para o Bahia, nós estaríamos na zona de rebaixamento. Então, todos entenderem a importância daquela partida, a importância daquele gol no acréscimo, a importância dos 3 pontos, a importância de presentear o nosso torcedor com uma vitória emblemática, como foi no final do jogo. Mas a gente conversou já no vestiário que a gente tinha que celebrar aquilo ali até ao nosso sono daquela noite. Que na terça-feira, quando a gente acordasse, a gente já tinha que pensar numa próxima final, como a gente está encarando todos os jogos. Então, foi legal, foi emblemática, celebramos, mas na terça-feira a gente já começou a pensar nesse difícil jogo contra a Chapecoense. Porque se a gente não obtiver resultado positivo daqui até o final do campeonato, a gente pode entrar no bolo da briga de novo. E uma vitória do Bahia, por exemplo, hoje, o Bahia vai a 43 pontos. E aí, a gente perdendo para a Chapecoense, a gente fica um ponto da zona de rebaixamento. Então, a importância desse jogo é muito relevante. Os próprios jogadores falaram isso na corrente do vestiário após o jogo. Então, eu estou tranquilo porque os jogadores estão muito conscientes, estão muito equilibrados, sabendo o tamanho do nosso compromisso em deixar o Atlético onde nós pegamos, que é na Série A. Marcelo, esse jogo, ele te lembra de alguma forma aquele jogo contra o Londrina em 2016, quando o Atlético conquistou o acesso jogando fora de casa? Lembro que teve um outro jogo que era necessário o Atlético ter um resultado para que ele entrasse em campo, vencesse e subisse. O resultado aconteceu. Hoje tem o Bahia contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar o jogo, o Atlético amanhã ele entra sabendo que se vencer está livre do rebaixamento. Então, de certa forma, tem alguma semelhança com aquele jogo de Londrina em 2016? Alex, sim, claro que sim. Tem as circunstâncias, né? A gente sabe que a diferença é que acho que naquela época o jogo era no mesmo dia, né? E hoje a gente já vai entrar em campo amanhã sabendo do resultado hoje do Atlético Bahia. Mas eu falo para os meus jogadores que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar torcendo para o adversário A, B e C, porque se a gente conseguir a pontuação, indiferente a qualquer outro resultado, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Então, a gente tem que focar na vitória amanhã. Eu acho que com 47 pontos, você fica virtualmente na Série A, talvez não matematicamente nessa rodada. Então, a gente só tem que ter um foco, buscar essa vitória diante desse difícil jogo contra a Chapecoense. Volto a repetir, é um jogo muito difícil. A Chapecoense tem os objetivos dela dentro da competição, apesar de já estar rebaixada. Um clube da tradição da Chapecoense, campeã sul-americana, uma história linda no futebol. Se a gente for jogar um amistoso com a Chapecoense, a gente tem que respeitar. Você imagina um jogo de Série A, do tamanho e a dimensão que vale para a gente, que eu encaro esse jogo como uma final, como eu encarei o jogo do Bahia. Então, um abraço a todos. Gente, abraço, hein? Falamos.